Bora então, torcedor, vamos falar sobre a entrevista coletiva do Brum agora há pouco, uma entrevista que eu vou te contar, cara. Cada vez que o Brum vem falar, chega a me dar um arrepio assim, ó, porque além de não vir nenhuma novidade sobre o 9, sobre o nome de impacto, sobre reforços, o Brum, ele me tira cada vez mais a esperança de um Grêmio competitivo na temporada 2024. Diogo, peraí, que história é essa? Nós vamos falar sobre isso. Porque o Brum falou sobre algumas questões e nós vamos pegar ponto a ponto da entrevista pra gente não se perder. Vamos lá. De início, ele falou sobre aquela nota que aconteceu no domingo, sobre os dirigentes falar após os jogos e tudo mais. Enfim, bom, o que o Brum disse? Que a direção se reuniu e entrou em um consenso que precisa mudar um hábito que a gente aqui no Sul tem, que é do dirigente falar após os jogos. Após os jogos, quem vai falar é o treinador. Vai ser cada vez mais, como é que eu posso dizer pra vocês, difícil o dirigente falar após os jogos. As entrevistas irão acontecer no CT, mas após os jogos, o treinador vai falar do jogo apenas. Falas do Brum. Sobre o camisa 9 e a procura pelo centroavante. Mudou o prazo. Não é mais 30, é dia 31. Ele pediu desculpas, disse que errou, ele esqueceu que o mês tinha 31 dias. Enfim, dia 31 é o prazo final. Segundo o Brum, existem tratativas, conversas que fizeram e que após o dia 31, que é quando fecha a janela lá na Europa, que a gente já conversou sobre isso aqui no canal, essas conversas deverão evoluir. Bom, abro aspas para a fala do Brum, tá? Te dou quase certeza que a gente não vai jogar o estadual com o grupo que temos hoje. Fecha aspas. Bom, então eles estão contando que esses reforços cheguem até o dia 16, que é quando é o último dia para inscrição de jogadores aqui no Gauchão. Depois disso, pode chegar jogadores? Pode, até o dia 7 de março. Não tem problema nenhum. Mas quem chegar depois do dia 16 não joga a fase final do Gauchão. E segundo o Brum, abro aspas, te dou quase certeza que a gente não vai jogar o estadual com o grupo que temos hoje. Bom, então esses jogadores deverão chegar até o dia 16, esse grande nome deverá chegar até o dia 16. Pensam num grande nome, um nome de impacto, assim como o Soares é um nome muito difícil, mas o Grêmio vai tentar, como é que eu posso dizer, chegar às expectativas do torcedor. Aquela conversa genérica que a gente já está mais do que acostumado, não é verdade? Bom, sobre JP Galvão. Chegou a me dar uma tremedeira quando ele disse essa frase que eu vou falar pra vocês aqui. Ele falou que eles não pensam num substituto pro JP, ou seja, não pensam nesse momento pra um segundo atacante, eles pensam no camisa 9 e vão contar com o JP até lá a metade da temporada. É um jogador que eles vão dar mais chances, porque é um jogador que vai jogar, ele está jogando, na verdade, na posição que ele se sente à vontade, que é de centroavante, e eles vão dar essa oportunidade ao JP. E aí sim, lá no meio do ano, eles vão pensar numa possibilidade, num substituto, ou quem sabe até mesmo na permanência do JP Galvão, caso as coisas evoluam bem. Cara, quando ele me disse isso, me deu até um arrepio. Cara, o JP Galvão, com todo respeito, não, chega. O André Henrique já tá disparado na frente dele. Coloca o guri pra jogar. Investiram mais de 6 milhões de reais no guri, dizendo que ele ali na frente poderia render dinheiro ao Grêmio. Coloca o guri pra jogar. Chega de JP Galvão, ninguém aguenta mais isso. Dito isso, a viagem pro Rio de Janeiro. O Brum disse que não consegue se desconectar, não tem como se desconectar, ainda mais nessa fase que está a janela de transferências e tudo mais, e ele tendo o cargo que ele tem. Só que essa viagem, ela já estava marcada há mais de 6 meses. Mais de 6 meses. Ele falou ainda, ele não era uma viagem pessoal e tal. Ele deixou escapar essa frase aqui, ó, abro aspas, poderia ter envolvido minha viagem ao Rio por alguns negócios que o Grêmio está tocando, fecha aspas. Ele não entrou nesses negócios, não falou quais são esses negócios e depois fugiu. Mas ele deixou escapar aqui, ó, poderia ter envolvido minha viagem ao Rio com alguns negócios que o Grêmio está tocando. Ou seja, o Grêmio tem algumas negociações no Rio de Janeiro, que essa viagem dele ao Rio de Janeiro poderia ter envolvido, mas, ao que ele deu a entender, pelo menos nessa fala, não envolveu, não houve negociação alguma. Bom, sobre Gustavo Nunes, ele deu uma explicação bem grande sobre a questão da base, falou como está sendo tratado, justo para poder fazer com que os jogadores tenham a ambição de estar na equipe principal, a ambição de chegarem a ser titulares, por que não?
posição. E aí ele disse, olha, foi oferecido um projeto de carreira ao Gustavo Nunes, assim como será oferecido ao Jardiel, e depende apenas dele e dele mesmo, assim como foi oferecido ao Nathan Fernandes, o salário deles crescerem. Segundo o Brum, o salário o modo de negócio, o modo de contrato que foi oferecido ao Gustavo Nunes é com um salário que, dependendo da atuação dele, poderia chegar até 100 mil reais. Ou seja, depende do próprio jogador. A questão, o contrato que eles assinam com 20 anos, ou quando chegam próximo aos 20 anos, não é um contrato que garante a eles que eles estarão no time principal. Muito pelo contrário, eles precisam mostrar que tem qualidade, que tem técnica e aí sim ocupar o espaço deles dentro do time, mostrar ao técnico que podem chegar a essa posição. Agora, o ponto alto da entrevista, meus amigos, e o que me deixou muito preocupado, foi quando ele foi questionado sobre lateral esquerdo. Ele disse, né, que foi uma fatalidade a questão do Cuiabano, a lesão do Cuiabano, que eles não contavam com isso agora, pelo menos nesse início de temporada, porque o Cuiabano ganharia oportunidades no Campeonato Gaúcho. E aí veio o ponto alto, porque ele diz assim, ó, se a situação se alongar ou ocorrer alguma venda, pode ser que a gente olhe para esta posição também. O foco agora é do meio para frente. Ou seja, o que eu posso dizer para vocês disso? Que eles não pensam nesse primeiro momento em jogadores do meio para trás, não pensam em jogadores para defesa, não pensam num zagueiro, só que o presidente Alberto Guerra disse que o Grêmio procuraria um zagueiro depois da entrevista do Jeromel. Não se confundam. A primeira entrevista o Brum disse, não, nós estávamos procurando um zagueiro, só que aí renovamos com o Jeromel e não procuramos mais, só no caso de uma ocasião. Depois o presidente na Rádio Gaúcha disse que o Grêmio iria procurar um zagueiro. Depois, na entrevista do Renato, 4, 5 jogadores para o time todo. Agora, mais uma vez, o discurso muda, que são jogadores do meio para frente e não jogadores do meio para trás, jogadores para defesa. A cada entrevista, o discurso muda e a cada entrevista eu tenho mais convicção de que, infelizmente, a direção do Grêmio parece estar perdida no mercado de transferências. Eu tenho medo. Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho de notificações. Quero saber a tua opinião. Esse foi um resumo da coletiva do Brum e uma entrevista que eu posso dizer que foi um desastre. Hoje à noite tem live, 9h30 da noite aqui no canal, e nós vamos falar sobre tudo isso, vamos debater tudo o que aconteceu e as últimas entrevistas e vamos conversar bastante sobre tudo o que está acontecendo no Tricolor. Beleza? Um grande abraço, até a próxima. Tchau.